Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre dilatação volumétrica dos líquidos. Para começar, nós vamos pegar um frasco, encher esse frasco de um determinado líquido, tá certo? E vamos dizer que esse líquido tem coeficiente de dilatação volumétrica γ R. E ele ocupa inicialmente um volume V0 nesse frasco. Nós aquecemos o conjunto e proporcionamos uma variação de temperatura igual a Δθ. O volume ocupado por esse líquido após o aquecimento é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais γR vezes Δθ. Exatamente igual à dilatação volumétrica dos sólidos. Nós também podemos escrever assim: VR é igual a V0 mais V0 vezes γR vezes Δθ. Esse termo nós vamos chamar de ΔVR, que é a dilatação volumétrica real. Vamos chamar de dilatação real. Se nós fizermos um furo nessa altura do líquido, após a dilatação, uma quantidade ΔVR de líquido vaza pelo frasco. Entretanto, esse frasco também dilata. Por quê? Porque ele tem um coeficiente de dilatação volumétrica γF. Portanto, a dilatação volumétrica dele é igual a o volume V0 vezes γF vezes Δθ. Por que V0? O frasco se dilata como um todo. Portanto, esse V0, que é o volume do frasco que está ocupado pelo líquido, também se dilata de V0 vezes γF vezes Δθ. Se o líquido e o frasco têm coeficientes de dilatação volumétrica iguais, não há vazamento de líquido pela torneirinha, porque da mesma maneira que o líquido se dilata, o frasco também dilata e evita o vazamento de líquido. Por outro lado, se o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco for maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, o frasco se dilata mais e também não há vazamento de líquido pela torneirinha. Entretanto, quando o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco é menor do que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, ocorre vazamento. Por quê? Porque a dilatação do frasco é menor do que a dilatação do líquido. Nesse caso, nós observamos um vazamento de líquido que nós vamos chamar de ΔV índice AP, que é dilatação aparente. E essa dilatação aparente é a dilatação do líquido menos a dilatação do frasco. Tá joia? Nós também podemos escrever assim, que a dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do frasco. Com essa expressão, nós podemos escrever uma relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica. Olha como que fica legal. A dilatação volumétrica real é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica real, que é o coeficiente do líquido, vezes a variação de temperatura. A dilatação aparente também é medida em relação ao volume inicial. E para isso nós temos um coeficiente de dilatação aparente. E a variação de temperatura é a mesma. A variação do frasco é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do frasco vezes a variação de temperatura. Observe que há um cancelamento da variação de temperatura e do volume inicial. Portanto, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Nós também podemos escrever assim: γ índice AP é igual a γR menos γF. Está aí a nossa aula sobre dilatação volumétrica dos líquidos. Na próxima aula a gente faz um exemplo. Para quem acompanha do YouTube, o endereço para todos os vídeos do quadro é www.oquadro.com.
oquadro.com. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.